principal credencial para delegação de autoridade. E para efeito de raciocínio e para que possamos entender o que queremos finalizar hoje também quanto a esse tema, eu tenho que recordar o que foi dito da última vez, para que as coisas não fiquem sem pé na cabeça. Nós vimos então da última vez que nenhuma autoridade delegada por Deus no Velho Testamento foi maior do que Moisés. Nós vimos isso em Deuteronômio 34, 10, onde diz: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então, ele é um excelente exemplo para o que nós temos a dizer. Inicialmente vimos que as ordens que ele recebeu de Deus, e vimos também a sua reação quando sua autoridade foi transgredida, ridicularizada, enfrentada e rejeitada. Antes do período em que Deus lhe concedeu a autoridade, Moisés matou um egípcio, repreendeu 2 hebreus porque brigavam. Quando foi desafiado por um hebreu que lhe disse: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Moisés perturbou-se e fugiu. Nesta ocasião, Moisés ainda não tinha com Deus e fazia tudo através de suas forças naturais. Embora fosse rápido em repreender e mais ágil ainda e corajoso para matar, por dentro ele era fraco e vazio. Quando ele ainda não tinha, portanto, passado por uma provação. Quando foi provado, ele ficou com medo, por isso ele fugiu para o deserto de Midian, onde por 40 anos ele aprendeu lições que o prepararam para a liderança do povo. Então, depois de um longo período de provações, Deus deu a Moisés uma visão da sarça ardente. Eu vou deixar de ler o texto porque o tempo hoje está exíguo. Ao ter a visão da sarça ardente, Deus concedeu autoridade a Moisés. Eu vou ler apenas o versículo 10 do capítulo 3, o 9 e 10. O Senhor disse: pois o clamor dos... acho que vou usar aquele microfone, porque aqui não está dando muito certo, não. Então, o Senhor disse... o verso 9 e 10 dizem assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vimos também como Moisés reagiu mais tarde, quando seu irmão Arão e sua irmã Miriam falaram contra ele e rejeitaram a sua autoridade. Primeiro, Moisés não deu, e nós não devemos dar, ouvidos às palavras caluniosas. O texto diz, Números 12, 1 e 2, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Na realidade, uma mulher etíope, e disseram, será que, quando eu digo na realidade, é porque cuxita significa etíope,
E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Nós vimos que Miriam e Arão estavam perguntando a Moisés: só você fala em nome de Deus? Você não se casou com uma mulher etíope? Deus também não tem falado por nosso intermédio? Como pode a semente de Sem, que era de Moisés, se casar com a semente de Cã, que era a mulher etíope, e continuar no ministério de Deus? Não podemos nós ministrar, nós que somos filhos de Sem, e não estamos casados com os filhos de Cã? Mas vimos que Deus ouviu, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Foi como se Moisés não tivesse tomado conhecimento, porque ele não reagiu a esta calúnia. Moisés não se perturbou, pois estava além do alcance das palavras ditas contra ele. Se alguém deseja, então, ser porta-voz de Deus e ajudar seus irmãos, ele deve aprender a não dar ouvidos a calúnias, mas deixar que Deus se encarregue disso. De sua parte, não dê a menor atenção às críticas, não fique irado por causa do que dizem. Quem se perturba se sente esmagado por palavras caluniosas. Quem age assim não está apto para ser autoridade delegada. Segundo, Moisés não se vingou e nós não devemos nos vingar. Vingança ou defesa ou qualquer outra reação contra quem rejeita a autoridade só pode vir da parte de Deus, nunca do homem. Quem se vinga não conhece a Deus. Vimos isso em Hebreus 10:30, onde nós lemos assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, ninguém sobre a terra teve mais autoridade do que Jesus, e ele jamais defendeu essa autoridade. A autoridade e a autodefesa não são compatíveis. Aquele contra o qual você se defende, você o faz dele seu juiz. Coloca-se numa posição, você o coloca numa posição mais alta, e se você começar a responder a estas críticas, ele vai se sentir assim. Aquele que fala por si mesmo está sob julgamento, logo não tem autoridade. Sempre que uma pessoa tenta se justificar, ela perde a sua autoridade. O apóstolo Paulo conhecia este princípio bíblico, por isso que em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 4, ele disse: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele não estava nem aí quando o julgavam, ainda que ele pautasse a sua vida pelos princípios e ensinos do próprio Senhor Jesus, e evitava assim que pudesse errar, mas ele disse que se ele errasse, quem ia julgá-lo era o Senhor. Terceiro, Moisés era muito manso, e nós também devemos ser. Deus ouviu a calúnia contra Moisés, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Números 12, 2, final do verso 2. E Deus agiu logo em favor de Moisés. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até
lá. Eu li o verso 4. Exato. Entre os dois versos há um parêntese que ressalta a mansidão de Moisés, é o versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés não argumentou porque percebeu que tinha errado. Deus não pode conceder autoridade a uma pessoa teimosa. Aqueles que ele estabelece como autoridade são mansos e sensíveis, mas não se trata de uma mansidão comum, é coisa de Deus. Ninguém é manso em hipótese alguma, a menos que o Espírito de Deus esteja no controle. Nenhum de nós é manso, por mais manso que eu e você possamos parecer. Por isso, nós não devemos tentar estabelecer a nossa autoridade. Quanto mais tentarmos, menos autoridade temos. Deus não coloca em posição de autoridade os violentos nem os fortes. Vimos isso em detalhes na última mensagem. Deus colocou em posição de autoridade um homem como o apóstolo Paulo, de quem ele mesmo diziam outros. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Vejam, o texto diz que a sua presença física era fraca e a sua palavra não impressionava ninguém. Ouvir isso para mim é um grande consolo. O Senhor afirmou que o seu reino não é deste mundo, portanto, os seus servos não precisam lutar por ele. Jesus respondeu, ele estava diante de Pilatos, eu estou correndo o máximo que eu posso. Jesus respondeu, estava diante de Pilatos, e ele, sendo questionado por Pilatos, ele respondeu, o meu reino não é deste mundo. Ele foi perguntado se ele era rei. Logo, tu és rei, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas agora o meu reino não é daqui. A autoridade conseguida, então, através de lutas, não é concedida por Deus. As pessoas geralmente pensam que são pré-requisitos necessários para se ter autoridade, esplendor, grandeza, força de personalidade, boa aparência, poder. Para estar em posição de autoridade, pensam outros, é preciso ter forte determinação, ideias inteligentes e ter bastante eloquência. Mas não são estes que representam a autoridade, ao contrário, estes são carnais, porque confiam em seus próprios méritos e capacidade própria do ser humano. Ninguém no Velho Testamento ultrapassou Moisés em autoridade concedida por Deus, e ele foi o mais manso. No entanto, enquanto Moisés estava no Egito, foi bastante violento, matando o egípcio, repreendendo os hebreus que brigavam. Lidou com as pessoas com a sua própria mão e com a sua própria força naquele tempo. Por isso, naquela ocasião, Deus não pôde designá-lo e não tinha em mente designá-lo naquela ocasião como autoridade. Só depois dele ter passado por muitas provações, que foi moldado por Deus, só depois ele se tornou manso, depois de ter sido bastante quebrantado, mais do que todos os homens da terra, diz a palavra. Então, depois de tudo isso, Deus usou como autoridade. A pessoa menos provável de receber autoridade é geralmente aquela que se considera uma autoridade. Do mesmo modo, quanto menos autoridade uma pessoa pensa que tem,
Quanto mais autoridade uma pessoa pensa que tem, menos na realidade ela tem. Isso nós vimos até o domingo passado. Em quarto lugar, Moisés recebeu revelação, uma credencial de autoridade. No caso que envolveu Moisés, Arão e Miriam, Deus agiu imediatamente em favor da sua autoridade. Eu não estou falando da autoridade de Moisés, mas da autoridade de Deus. Quem defende a autoridade de Deus é Ele mesmo. Porque nós já vimos anteriormente que ninguém tem autoridade em si mesmo. Toda autoridade procede de Deus. Então, quando alguém questiona a autoridade, não está questionando o homem, está questionando a Deus. Então, Deus agiu imediatamente em favor da sua autoridade. Porque a autoridade de Moisés nunca foi de Moisés, mas sim de Deus. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro, e os três foram até lá. Imediatamente, sem demora. Deus não demorou em fazer o que ele queria fazer depois do que havia ocorrido. Muitos se rebelam contra a autoridade, fazem isso fora da tenda. Eu estou me referindo à tenda da revelação, que esse é o nome que a Bíblia dá ao lugar onde Moisés falava com Deus face a face, onde Deus se revelava a ele. Então, quando Deus se manifestava, a nuvem descia e normalmente todo o povo se curvava e se prostrava, porque era o símbolo da presença do Senhor ali naquele lugar. Mas, então, quando alguém se rebela contra a autoridade, faz isso fora da tenda, é muito fácil falar das pessoas em nossa própria casa, onde ninguém nos vê. Mesmo assim, tudo será esclarecido na tenda da revelação. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Quando os três se apresentaram na tenda, o texto diz: então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Ouçam agora as minhas palavras. Vocês falaram, agora quem vai falar sou eu. Antes, Miriam e Arão murmuraram e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Agora o Senhor pediu que viessem e ouvissem as suas palavras. Arão e Miriam jamais souberam que Deus falava com Moisés, senão aquilo que Deus determinava a ele que fizesse o povo todo saber. Mas eles nunca ouviram a voz de Deus como Moisés ouvia. Foi a primeira vez que o Senhor falou com eles. Dessa vez não foi para trazer nenhuma revelação especial para Miriam e para Arão, mas foi para repreendê-los. Não foi a manifestação da glória de Deus, mas o julgamento da conduta de Miriam e Arão. Ele disse: ouçam agora as minhas palavras. Significa não só que o Senhor não tinha falado antes com eles, mas também indica que Deus desejava permissão para falar, considerando que eles já tinham falado tanto. Há pessoas que falam e não dão oportunidade para Deus falar. E nós temos que ter um cuidado quando falamos com Deus, porque nós estamos ali não apenas para falar com Deus, mas para ouvir o que Ele tem a dizer. Muitas vezes, simplesmente nós julgamos para Deus tudo que temos aqui no coração e saímos. Nós temos que estar prontos para ouvir. Deus fala conosco enquanto oramos, se você tiver a sensibilidade para ouvir Deus. Ele fala na palavra, mas Ele fala no seu coração. E quando eu falo de coração, estou falando do espírito do homem, onde habita o Espírito de Deus. Então, concluímos que
as pessoas que falam muito não podem ouvir a palavra de Deus. Só os mansos podem. Moisés não era de falar muito, mas fazia tudo o que lhe era mandado. Não fazia diferença para Moisés avançar ou retroceder, contanto que a ordem fosse de Deus. E Deus deu ordens nesse sentido para avançar, para retroceder, para circular durante muito tempo em volta de uma montanha só. Diferentemente de Moisés, Arão e Miriam eram duros e obstinados, por isso o Senhor chegou a dizer: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Embora Arão e Moisés e Miriam fossem profetas, o Senhor não se revelava a eles, só se revelava a eles em sonhos e visões. Com Moisés era diferente. O Senhor disse: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Por isso nós dissemos que ninguém no Velho Testamento, no Antigo Testamento, teve mais revelação do que Moisés. Mas, então, quando Deus disse: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Não significa que ele visse a face do Senhor, mas ele via, de alguma forma, a forma do Senhor, ainda que não distinguisse, como pode parecer a princípio. Isso nós sabemos através do que Deus já falou com Moisés anteriormente. Mas esta foi a vingança de Deus. Talvez você estranhe o termo vingança de Deus, é que Deus é quem vinga. É o único que pode fazer isso com justiça, nenhum de nós pode. Moisés recebeu revelação, Arão e Miriam não. São aqueles com quem Deus fala face a face, que ele estabelece como autoridade espiritual. Nós não estamos falando da autoridade no mundo, estamos falando da autoridade no contexto do povo de Deus, da igreja de Deus, no nosso contexto hoje. Estabelecer autoridades pertence à jurisdição de Deus. O homem não pode se intrometer, nem repudiar a escolha de Deus por meio da calúnia. Esta semana passada eu cheguei a falar que uma pergunta de uma das que me foi feita por um dos netos, eu não disse, nem vou dizer qual deles, mas essa semana nós dedicamos um período inteiro de discipulado só para responder as perguntas, porque um deles não achava que devia obedecer a autoridade, se a autoridade fosse má. Tivemos que passar pelas páginas das Escrituras e mostrar que nós devemos nos submeter à autoridade, não somente aos bons, mas também aos maus e perversos. 2 de Pedro, capítulo 2, eu não sei o lugar, mas está lá. 1 de Pedro, capítulo 2. Bom, então, o homem não pode se intrometer, nem repudiar a escolha de Deus por meio da calúnia, falando mal dessa pessoa. Quando falamos mal, estamos dizendo que Deus não sabe o que faz, nem por que faz. O valor de um homem diante de Deus não se decide pelo julgamento dos outros ou do próprio homem. Esse valor é medido pela revelação que recebe de Deus. A revelação é a avaliação e a medida de Deus. Se Deus concede revelação,
estabelece-se a autoridade. Mas, quando sua revelação é retirada, o homem é rejeitado. Se quisermos aprender a ter autoridade, temos de prestar atenção ao nosso estado diante de Deus. Se Deus está pronto a nos conceder revelação e a nos falar claramente, se não temos com Ele comunhão, face a face, então ninguém pode nos... Se temos comunhão com Deus face a face, então ninguém pode nos eliminar. Você vai dizer, mas isso existe hoje? Bom, eu creio que com Moisés nunca mais. Mas Deus já se revelou nas Escrituras do Novo Testamento, se revelou ao apóstolo Paulo algumas vezes. E Deus fala conosco no íntimo. Não podemos trabalhar esse assunto aqui e agora. Mas Deus fala conosco no nosso espírito. A Bíblia diz, hoje à noite nós queremos, com a graça de Deus, falar sobre isso. A Bíblia diz que Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus dá testemunho daquilo que Ele quer, sem que ouçamos sequer uma palavra dEle. Ele testemunha com o nosso espírito. Ele fala conosco, se nós nos dispusermos a ouvir o que Deus quer nos dizer. Então, se temos com Ele comunhão, ninguém pode causar qualquer dano a nós, mas se esta comunicação for interrompida, os céus se fecharem e ainda assim formos em frente, tudo vai resultar em nada. A revelação é evidência de autoridade. Nós precisamos aprender a não lutar, a não falar por nós mesmos. Não devemos nos alistar nas fileiras de Arão e Miriam, na luta pela autoridade. Eles buscavam autoridade. Na verdade, se lutarmos, nós só provaremos que a nossa autoridade é totalmente carnal, das trevas e desprovida da visão celestial. Moisés era um tipo de Cristo, foi fiel na casa de Israel. Números 12, 7 diz, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo diretamente com ele, porque ele é fiel em toda a minha casa. Quando ele disse meu servo, significa que Moisés pertencia a Deus. Era propriedade de Deus, fora comprado como um escravo é comprado e passa a pertencer ao seu dono. Ele não tem mais liberdade para dizer o que quer e do jeito que ele quer. Isso explica porque Deus não permanece quieto quando os seus servos são caluniados. Nós não temos necessidade de defender-nos a nós mesmos. Eu não recebo nenhum bem se eu falo quando Deus não o fez. Eu vou repetir, eu não recebo nenhum bem quando eu falo o que Deus não falou para falar, ou não me disse para falar. Se a nossa autoridade for de Deus, nós não precisamos fortalecê-la, não precisamos cultivá-la. A revelação será a prova. Se há quem fala contra nós, então Deus vai desviar os seus suprimentos, vai encerrar suas revelações para com estas pessoas, provando assim que quem é que foi designado realmente por ele. Qualquer um que ofenda as autoridades delegadas por Deus ofende aquele que essas autoridades representam.
Se quem o faz pertence ao Senhor, descobrirá que os céus vão se fechar acima dele e terá que humildemente reconhecer aquelas autoridades que Deus estabeleceu. Portanto, ninguém precisa fortalecer a sua própria autoridade, mas depender de Deus para provar a sua autoridade. Cancelando a revelação aos outros, Deus mostra claramente quem Ele designou como sua autoridade delegada. O texto diz: como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Contra o meu servo, contra Moisés. Para Deus falar mal do seu servo foi terrível. Do ponto de vista de Deus, foi terrível. Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é amor, o que é luz, o que é glória. Será que Ele sabe o que é medo? Com certeza Ele sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Não porque Ele tenha assim, que Ele sinta medo, mas Ele sabe o que é o medo. Deus com certeza sabe o que é o medo, por isso temeu por Arão e Miriam. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus nada tinha a temer. Não obstante, declarou a Miriam e Arão que eles tinham feito uma coisa horrível, uma coisa terrível. Por isso, deixou de falar com eles e retirou-se irado. Assim Deus manteve a sua autoridade. Não a autoridade de Moisés, eu repito, mas a sua autoridade, a autoridade de Deus. Ele não diz: por que vocês falaram contra Moisés? Ele diz: por que vocês falaram contra o meu servo Moisés? Deus não permite que alguém prejudique a sua autoridade. Se a sua autoridade é desafiada, Ele se afasta irado. Você vai dizer: e Deus irado? Deus pode se irar com justiça, eu e você não. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Assim, a nuvem que representava a presença de Deus afastou-se da tenda e Miriam ficou leprosa. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Arão a viu e ficou com medo, porque ele também havia participado da rebelião, embora Miriam tivesse assumido a liderança, a iniciativa. A tenda recusou-se a dar revelação. Moisés não abriu a sua boca para se defender ali diante de Deus. Manteve-se o tempo todo calado. Quem não sabe controlar seu coração, seus lábios, não pode servir como autoridade. Mas quando Arão rogou a Moisés, este clamou ao Senhor. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecaminosa. Porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida.
Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Durante todo o caso, Moisés agiu apenas como um espectador. Não tinha interesse pessoal, não murmurou, não reprovou, não tinha intenções de julgar ou punir. Mas tão logo o propósito de Deus se realizou, rapidamente perdoou. A autoridade estabelecida para executar ordens de Deus, não para edificação pessoal. Deus dá a seus filhos consciência dele, não da própria pessoa. Por isso, nenhuma pessoa em posição de autoridade pode pensar de si além do que deve. Porque não é ele, é ele e não ele mesmo. Não é o homem, é aquele que o homem representa. O que importa então é ajudar as pessoas a se sujeitarem à autoridade de Deus. Por isso, para Moisés, ser rejeitado era um assunto sem importância. Não era assunto importante para Moisés. Por isso Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Precisamos nos libertar então de sentimentos pessoais, porque prejudicam os propósitos de Deus e impedem a sua ação. Se Moisés não conhecesse a graça de Deus, certamente teria dito a Arão: por que você mesmo não ora a Deus? Uma vez que insiste que também Deus lhe fale. Moisés também poderia ter dito: vingue-me ou eu pedirei demissão. Mas Moisés não se defendeu, não procurou vingar-se de Arão e Miriam, não se aproveitou da vingança de Deus. É interessante que quando nós vemos Deus aplicar o juízo dele sobre alguém, a Bíblia diz que eu e você não devemos nos alegrar. Porque quando eu vejo Deus punindo alguém e eu me alegro, ele diz que tira a punição imediatamente. Portanto, ninguém deve se alegrar com qualquer coisa que Deus faça em quem quer que seja. Devemos aprender, tirar a lição para nós e ficar calados. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, eu ouvi muitas vezes na minha vida, pessoas dizerem: bem feito. Viu? Bem feito para ele. Vocês já ouviram isso? Então, Moisés não se defendeu, não procurou vingar-se de Arão e Miriam, não se aproveitou da vingança de Deus, não tinha quaisquer sentimentos pessoais, porque não vivia para si mesmo, e assim prontamente rogou pela saúde de Miriam. Sua atitude foi como a de Cristo, quando pediu que Deus perdoasse aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim Moisés provou ser a autoridade delegada por Deus, pois foi capaz de representar Deus, ficando na dele. Não foi prejudicado pela vida natural, nem nela se protegeu, procurando defesa ou vingança. A autoridade de Deus pode ser propagada, a autoridade de Deus podia ser propagada através dele sem qualquer impedimento, porque ele não estava visando qualquer benefício próprio. Ele queria fazer e falar o que Deus mandava ele falar. E foi isso que caracterizou o ministério inteiro de Jesus aqui na terra. As minhas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. Na verdade, as pessoas encontram
encontravam nele, eu me refiro a Moisés, a autoridade de Deus. E também Jesus, claro. Conclusão. Ser autoridade de Deus não é de modo nenhum uma coisa fácil, porque exige um esvaziamento do ego. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perde. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, nós te damos graças por tua bondade e misericórdia para conosco. Pedimos que o Senhor venha nos encontrar e pedimos que mesmo com a exiguidade do tempo, a tua palavra possa ter sido apropriada, entendida, absorvida e possa ser aplicada nos nossos corações. O Senhor nos ajude a viver isso para a tua glória somente, unicamente para a tua glória. Dá-nos corações quebrantados, humildes, dóceis, maleáveis, sensíveis para te ouvir e te obedecer. Quando sairmos daqui, Senhor, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal. Pedimos também que o Senhor receba os dízimos que serão trazidos agora, dízimos e as ofertas de quem os trouxer, recebe e glorifica o teu nome em abençoar, em receber, em acolher. Glorifica o teu nome em cada vida e recebe o que é dado a ti como resultado de obediência, de fé e de um coração rendido a ti. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.